irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 5. Lucas 5. Lucas 5. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Alguns irmãos estão enrolados aí com essa coisa de eleição, alguns cansados, né? Mas Deus, Ele vai falar conosco, amém? Deus, Ele vai falar. Lucas 5, de 1 a 11. Lucas 5. Fala sobre a pesca maravilhosa. Lucas 5, de 1 a 11. Feche os teus olhos, vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe. Amém? Ó, o Diegão aí vai me dar um som aqui, uma música, né? Lucas 11, de 1 a 5. Amém? Diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por este dia, eu quero te agradecer por esta noite, eu quero te agradecer por esta igreja, eu quero te agradecer pelas nossas vidas, e eu quero lhe pedir, Senhor, que a tua graça esteja sobre nós, nos abençoando, nos ajudando, e nós precisamos a cada dia, Senhor, de uma intervenção tua. Nós precisamos cada dia do teu amor, nós precisamos cada dia do teu perdão, nós precisamos cada dia da tua direção. Então nos abençoe, Senhor, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém? Queridos irmãos, eu estava olhando para esse texto e eu fiquei pensando em algumas coisas importantes aqui para nós. E uma das coisas que me chama muito a atenção é sobre a vida de Pedro. A vida de Pedro é uma vida assim muito bacana para nós. É
um exemplo de um camarada que nós precisamos olhar com muito carinho. Nós precisamos olhar para a vida dele e perguntar para Jesus: Jesus, o que o Senhor quer nos ensinar com a vida de Pedro? O que é que o Senhor quer nos ensinar? E uma vez que nós descobrirmos o que Deus ele quer nos ensinar através da vida de Pedro, aí nós precisamos fazer como Pedro, agir como ele, da mesma maneira. Às vezes na nossa caminhada a gente se depara com muitas situações, como a Graziela estava falando, a Graziela estava aqui falando, e às vezes a gente faz escolhas que aos nossos olhos essas escolhas elas são corretas, mas aos olhos de Deus elas não são corretas. E aqui a gente precisa aprender algumas coisas com Pedro, né? Queridos, o que fazer quando nós nos esforçamos uma vida inteira e nada acontece? O que fazer quando nós tentamos de tudo, mas aparentemente nada dá certo? O que fazer quando a gente faz inúmeras tentativas, mas parece que as coisas não vão para frente? O que fazer? É isso que Pedro ele vai nos ensinar, é isso que Jesus vai nos ensinar nesta noite aqui. Então o que fazer? E eu sei que não é fácil, porque nós somos uma igreja jovem, e muitas vezes a gente não tem essa percepção. Presta atenção, a gente não tem essa percepção, porque essas percepções elas vão vindo quando a idade vai chegando. Um dia desse eu estava vendo um pastor de 70 anos pregando, e ele estava pregando uma voz mansa, uma voz tranquila, e algumas pessoas elas não estavam prestando atenção. E aí eu fiquei olhando, pastor curioso, sentei no meio da igreja, estava ouvindo ele. E eu via que algumas pessoas elas não estavam prestando atenção. Então eu comecei a observar aquele pastor. E ele foi pregando, e ele foi pregando, e ele foi pregando, e ele foi pregando. E aí depois eu perguntei: o senhor não fica incomodado com isso? Ele disse: não, porque eu estou fazendo aquilo que eu fui chamado, e você que está aí precisa fazer aquilo que você foi chamado, ouvir. Entende? E aí eu fiquei olhando aquele homem. E por que eu falei dele? É porque às vezes nós não temos essas percepções. Às vezes nós não temos esses entendimentos. E a gente não percebe o quanto que nós perdemos. O quanto que a gente perde por nós não observarmos algumas coisas. E eu já vou mostrar para vocês isso aqui no texto. Então, queridos, o que fazer quando nós não temos mais forças para lutar? O que fazer? Aí nós vamos ter que confiar em Deus. Aí nós vamos ter que abrir o nosso coração e falar: Deus, é o seguinte, o negócio meu com o Senhor é um negócio à vera. Vocês entendem a vera? É de verdade, Senhor. É de verdade. Não é esse negócio da gente estar aqui na igreja, não, mas é de verdade. E quando as coisas não dão certo? E quando as coisas não dão certo? Quando as coisas não dão certo, o que fazer? O que fazer? É interessante que esse texto, ele diz que Pedro, ele durante uma noite inteira, ele lançou as redes, mas ele não conseguiu
alcançar o seu objetivo. Ele tentou, mas ele não conseguiu. E às vezes, irmãos, estas coisas acontecem conosco. Às vezes a gente tenta algumas coisas e elas não dão certo. Então, o que fazer? O que fazer quando você é pai e você precisa levar uma comida para casa? O que fazer? O que fazer? O que fazer quando você chega lá no seu patrão e ele diz: oi, a partir de hoje eu não quero mais você. Acerta lá as contas. O que fazer? O que fazer quando de repente alguém vem e dá uma notícia de uma doença? O que fazer? O que nós vamos fazer? O que fazer? Então, queridos irmãos, nós precisamos aprender que nós somos dependentes de Deus. Nós dependemos de Deus para tudo, irmão. E eu vou falar uma coisa para você: até a nossa salvação. Quem é salvo aqui? Levante a mão. Mas até a nossa salvação, irmãos, ela não depende de nós, ela depende de Deus. Você não foi salvo porque você é bonito. Você não foi salvo porque você faz alguma coisa para Deus, não. Mas você foi salvo porque você foi atingido pela graça de Deus. Aleluia. Você tem que lembrar-se disso. E no final de tudo você pode fazer o quanto você quiser. Mas você tem que se lembrar que isto é nada diante desta tão grande salvação. E queridos, Pedro, ele está vivendo isto. Talvez você esteja vivendo. Talvez você esteja tentando dar um jeito em algumas coisas. E que estas coisas só terão jeito com a presença de Deus. Então você está tentando. Você tentou você tentou algo, não deu certo. Você tentou outro, não deu certo. Você tentou outro, não deu certo. Você tentou de uma outra forma e não deu certo. E é interessante que a palavra diz que Pedro, ele diz para o Senhor, ele diz: Senhor, nós tentamos toda a noite e nada conseguimos. Então o que eu aprendo com isto? Preste atenção. O que eu aprendo? Nem tudo nesta vida é como você ou eu queremos. Nem tudo. O objetivo dele era pegar os peixes para poder pagar a dívida, para poder fazer um monte de coisa. Mas não aconteceu como ele queria. E a minha pergunta para você é esta: quando as coisas em sua vida não acontecem do jeito que você gostaria, o que você faz? O que você faz? Como você age? Como você reage? Como você enfrenta esta situação? Quando as coisas não saem do jeito que você gostaria. Como que você faz? É interessante, se eu pegar alguns modelos bíblicos, a gente vai perceber. Por exemplo, o pai da fé, Abraão. Abraão, ele sai de Canaã, ele sai de Ur, ele vem para Canaã, e o objetivo dele, que Deus tinha dito para ele anos atrás, 15 anos atrás, é que ele seria pai de uma grande multidão, ele seria o pai de uma enormidade de pessoas. Mas depois de 15 anos, ele não tem resultado, ele não tem. O que ele fez? Pergunta para o seu irmão. O que Abraão fez quando depois de 15 anos ele não viu o resultado? Diga para o seu irmão. Ele resolveu dar uma ajudinha para Deus. Entende? Ele resolve, a mulher dele, Sara, vem e diz para ele assim: ei,
eu tenho uma serva ali, uma escrava bonitinha, lindinha. Vai lá, deita com ela. Ela vai engravidar de você e o filho vai ser meu. Pergunto para os irmãos, era isso que Deus queria? Se a gente pegar a história de Saul, a gente vai ver que Saul, ele começa bem, o rei Saul, ele começa bem, está lá em 1 Samuel 15, ele começa bem a caminhada dele, aí no meio da caminhada, ele se perde. Pergunto aos irmãos, o que o rei Saul fez quando ele se perdeu? O que ele fez? Ele se revolta. Pego a história do profeta Jonas. Essa aqui é diferente. A história do profeta Jonas é que Deus diz para ele, você tem que ir para a cidade de Nínive. E ele então vai para a cidade, qual cidade que ele foi? Tarsis. Cerca de 2.000 quilômetros contrário a Nínive. E então, no meio do caminho, Deus pega lá um grande peixe, joga ele lá. Essa história é verídica. Tá ok, irmãos? E aí, por quê? Por que é verídica? Porque quando todas as coisas que estão escritas no Novo Testamento sobre pessoas, irmãos, é porque de fato e de verdade essas coisas aconteceram, tá ok? Mas aí, o que acontece? O Jonas, ele é engolido por um grande peixe, e ele é levado para Tarsis, é levado para Nínive, e chegando em Nínive ele prega a contragosto, mas aquela geração se converte. E aí ele fica furioso com Deus, né? Ele falou, poxa, eu vim aqui doido para matar esse povo e o Senhor quer converter esse povo aí? Ok, foi o contrário. E aí o que Jonas fez? Ele ficou com raiva. Então a pergunta para a igreja é, o que você faz quando as coisas não dão certo em sua vida? O que você faz? Vamos aprender um pouco com Pedro? Vamos aprender? Pedro, ele precisava de um milagre de Deus. Pedro, ele estava desesperado por causa de uma situação que aos nossos olhos, aos olhos dele, não tinha solução. Como levar comida para casa, como pagar as dívidas, como chegar em casa e encarar mulheres, filhos, como fazer isso? Como fazer? E sabe, irmãos, nos momentos difíceis de nossas vidas, nós não precisamos ficar com raiva, com ódio, chateado com Deus, não. Mas o que é que nós precisamos? Vira para o teu irmão e diga, nós precisamos de um milagre. Precisamos de um milagre. Por quê? Porque um milagre, ele vai mudar essa história. O milagre vai mudar essa condição. O milagre vai mudar toda uma situação ao seu redor. Quem pode dizer amém? Meu irmão, eu lembro quando nós compramos este local aqui. E a gente numa alegria. E um belo dia nós estávamos aqui mexendo, tiramos o telhado, né? Tiramos aí o telhado, o Pablo não quis botar o negócio para sua chapinha lá. Pablo, você precisa pedir perdão para essa mulher. Aí, irmãos, a gente estava aqui mexendo e de repente chegou um senhor, cabelinho branco, Manuel. E ele olhou e ele disse assim, ei, vocês estão mexendo no negócio que não é de vocês. Ó, o pastor Evaldo, um camarada de coração manso, brando, maleável, abençoado. Meu irmão, parecia um pitbull enjaulado. Aí começou, né? Mas aí, queridos,
Eu lembro que nesses momentos eu dizia para Deus, Deus, o que nós precisamos, e falava para alguns irmãos, que os irmãos iam me perguntavam, ei, vocês não viram ônus reais? É isso que é o nome, ônus real? É assim que se fala? E aí, irmãos, ok, mas eu pensava dentro do meu coração, meu Deus, eu não preciso disso. O que eu preciso, Senhor, é de um milagre. Aí eu e o meu cachorrinho, nós sabemos, né, o que passamos em oração. Mas aí eu me lembro que um dia nós chegamos no cartório. Lá no cartório chegou o pastor Evaldo, Luciano, Fábio e não me lembro mais quem. E estava lá o senhor que comprou esse local, Júnior Imóvel, né? Júnior Doceteria, é isso? E estava lá o Júnior. E aí, rapaz, esse homem, ele olhou para nós. E ele olhou bem para mim. Isso eu não posso esquecer, irmãos. Eu não vou esquecer. Ele olhou, ele falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas eu fui com a cara do senhor. A minha cara. Do Evaldo, ele queria ver lá longe. E ele falou, fui, não sei. Mas eu tenho esse negócio. E aí, queridos, mas o que eu quero te dizer é que nesses momentos, será que nós precisamos de críticas? Ou nós precisamos de um milagre? Pense aí. Pense. O que é que nós precisamos nos momentos difíceis? Quando você recebe a notícia de uma doença, você precisa de quê? Eu lembro de uma pastora que eu a amo por demais. Amo por demais. A esposa do pastor João, lá do Avivamento Remanescente. Irmãos, eu amo demais essa mulher. Mas vocês não vão acreditar, isso é porque eu estou ficando velho. Vocês acreditam que eu esqueci o nome da mulher, irmãos? Leonídia. Apaixonado por ela. Ela recebe uma notícia de câncer. E aí, irmãos, olha, preste bastante atenção, vocês que são voltados para o pentecostalismo. Preste atenção. Essa mulher, ela recebeu uma notícia de câncer, irmãos. E vieram várias pessoas orar. E o pessoal acusava a irmã Leonídia, dizendo, você não foi curado porque você não tem fé. E isso e aquilo. Irmãos, aí eu chegava lá, minha esposa testemunha. Eu vou muito lá, mais lá do que a minha esposa. E eu chegava lá e eu abraçava a irmã Leonídia. E ela usando uns lenços que começou a fazer... Eu não sei se é química, eu não sei o que é. Começou a fazer, foi perdendo os cabelos. E ela colocava aqueles lenços. E aí eu ficava mexendo, irmãos, é porque eu tenho liberdade. Eu ficava mexendo nela assim, sabe? Eu dizia, nossa, você está muito linda com esses lenços. Eu vou comprar um para você. E ela, muitas vezes ela dizia, mas as pessoas estão dizendo que eu não tenho fé. Eu falei, é porque nesses abençoados, eles ainda não passaram por uma situação como esta. E sabe, queridos, e ela foi passando, e ela hoje está, a gente já teve lá, e a gente sabe, com aquele cabelo bonito, e todas as vezes que eu chego diante dela, eu pego e fico mexendo no cabelo dela assim, aí eu fico mexendo com o pastor, e eu digo, no você eu não posso mexer, porque você está ficando sem, mas no dela, né, eu digo, que cabelo lindo. O que é que nós precisamos? Nós precisamos de críticas ou nós precisamos do milagre? O que é que você precisa? O que é que você precisa? Entende, queridos? Então, a gente precisa observar estas coisas. Por que é que eu estou falando para você tudo isso? Por quê? Porque, queridos, vira o teu irmão aí, me ajude, por favor. Diga para ele, olha, um milagre confirma o poder de Deus. Um milagre demonstra o poder de Deus. E um milagre faz com que nós entreguemos
toda a glória, toda a honra, todo o poder nas mãos de Deus. Você pode dar um aplauso para Ele. É Ele. É Ele. É Ele. Então, queridos, vamos aprender com Pedro. Pedro, ele não conseguiu o que ele queria. Versos 1 e 2. Pedro está diante de quem? Pergunte para o seu irmão. Irmãos, o pastor Evaldo foi perguntar para a irmã Fátima aqui, ó. Eu falei, pergunte, Pedro está diante de quem? Ele falou, Jesus Cristo. Aí depois ele vai, Pedro está diante de quem? Eu vi daqui, né? Queridos, Pedro está diante de Jesus. Olha só, vê se isso não acontece conosco, quando as coisas não vão bem na nossa vida. Pedro está diante de Jesus, versos 1 e 2. Jesus está pregando, Jesus está ensinando. Aí eu quero te fazer uma pergunta, amém? Irmãos, quem gostaria de se assentar aos pés de Jesus, levante a mão e dê um glória a Deus. Eu gostaria. Jesus está diante de Pedro, pregando, ensinando, sabe, aquela coisa que a gente ama, é aquele sonho. Já aconteceu com você, de você entrar num momento de oração, e aí você sabe que você tem que sair tanto tempo, você tem que sair, mas você entrar naquele período de oração e você ir ficando, e ficando, e ficando, e ficando. Quem já aconteceu isso? Já? É porque Jesus está ali. É porque Jesus está ali. E é interessante. Todos nós ansiamos, todos nós amamos isso. Quem já colocou canções dentro do quarto ou no carro e quer ir só, aonde for para orar, para estar na presença do Senhor? Quem já fez isso? Ó. E Pedro, meu irmão, ele tem uma oportunidade, meus irmãos, que é algo divino, é algo poderoso. Mas se você olhar bem para a sua Bíblia, você vai ver que Pedro, ele está indiferente à presença de Jesus. Jesus, ele está pregando, Jesus está ensinando, mas Pedro, ele está indiferente. Pedro está fazendo o quê? Lavando as redes. Isso mata qualquer ação de Deus na nossa vida, gente. Isso destrói qualquer ação de Deus em nossa vida. Vira para o teu irmão e diga para ele assim: o que você faz não é mais importante do que aquilo que você é. Pedro, ele está indiferente. Por quê? Porque nada deu certo, presta atenção, na noite anterior. Então ele está indiferente. Ele diz, se ele estivesse aqui agora, ele diria assim: não, eu não quero. Eu não quero esse Deus. Ele não está ouvindo, meus amados. Ele não está ouvindo. Ele está preocupado com os seus problemas. Ele está preocupado com as suas dívidas. Ele está preocupado com a noite de fracasso. Ele está preocupado com aquilo que ele vai ter que pagar amanhã. Então, ele está ali na igreja de Jesus, mas ele não está prestando atenção em Jesus. Isso é sério, gente. Isso é muito sério. Ele não está adorando ao Senhor. Ele não está voltado para o Senhor. E isso é algo que é muito forte. Pelo menos para mim foi muito forte. Porque eu fui descobrir o que é indiferença. Eu fui olhar no dicionário. Indiferença é desinteresse. Indiferença é pouco caso. Indiferença, meu irmão, é tratar uma pessoa importante com pouco valor. Ele está indiferente. Será que a gente não tem se tornado pessoas assim?
Porque as coisas não vão muito bem para nós e a gente se torna essa pessoa indiferente, desinteressado, aonde essa presença maravilhosa de Jesus vem, mas nós estamos preocupados com outras coisas. Meu irmão, feche os teus olhos por um instante e pergunte à sua alma: será que isso não tem acontecido comigo? Será que estas coisas não têm acontecido comigo? Será que essas coisas não têm acontecido com você? Quantas pessoas estão como Pedro? Elas vêm à igreja, elas ouvem de Deus, mas elas são indiferentes ao amor de Deus. Elas não querem um comprometimento com Deus. Elas não querem fazer uma aliança. Pedro não estava preocupado com a mudança. Pedro estava preocupado em ganhar dinheiro. Pedro estava preocupado com outras coisas. E eu quero te dizer algo que é muito forte. Se você é um crente, você tem que se preocupar primeiro com a adoração, porque no céu, eu quero entender que você vai para lá. Nesse lugar, o que vai acontecer é adoração, irmãos. Você tem que se preocupar com isso. Pedro, ele está preocupado com os seus problemas. Pedro está indiferente. Jesus está pregando. Pergunto para a igreja: quem gostaria de ouvir Jesus? Quem gostaria de tocar em Jesus? A multidão está apertando. Eu queria. Mas Pedro está indiferente. Cuidado com a indiferença. Cuidado com a indiferença. Cuidado com você vir à igreja, lavar, passar, enfim, mas você ficar distante dele. Bata no ombro do teu irmão com carinho e diga para ele: não se torne uma pessoa indiferente. Sério isso, não é? Hein, irmãos? Não é sério? Olha só que coisa linda. Pedro, ele já conhecia Jesus há pelo menos 2 anos. Vou repetir. Pedro já conhecia Jesus há pelo menos 2 anos. Quantos anos? 2 anos. Então, a terceira lição para nós: há quantos anos você conhece a Jesus? Mas há quantos anos você está indiferente a Jesus? Hein? Há quantos anos você diz conhecer a Jesus? Mas há quantos anos você está indiferente? Você até está na igreja, você até participa de uma conexão, você até participa do ministério de louvor, você até participa de uma intercessão, você até prega na igreja, mas você está indiferente. Não, eu estou pregando aqui porque me colocaram. Hein? Meu Deus do céu, eu estremeço, presta atenção, eu tenho estremecido diante disso. Será que todas as pessoas que estão dentro das igrejas, elas vão estar no céu um dia? A palavra de Deus me dá base para te dizer que não. A palavra de Deus me diz que 2 estarão no campo, um será tomado e o outro tirado, e o outro ficará. 2 estarão no telhado, um e o outro ficará. Mas por quê? Por causa da indiferença. Sabe, irmãos, levante tuas mãos em nome de Jesus. Diga para o Espírito Santo assim: eu não quero mais viver uma vida cristã indiferente àquele que me salvou. Eu não quero. Amém? Que indiferença, Pedro. Pedro conhecia Jesus há 2 anos e ele está indiferente. Ele já tinha visto vários milagres, mas ele está indiferente. Será que isso não tem acontecido com você?
aonde você não está se comprometendo totalmente com Ele? Pense nisso. Preste atenção e pense nisso. Pense até onde vai o seu grau de comprometimento com Jesus. Até onde vai? Até onde vai? Pedro conhecia Jesus há 2 anos. E você? Você já conhece a Jesus há quantos anos? Mas você tem sido indiferente a Ele. Jesus fez tantas coisas por você, mas você tem sido indiferente a Ele. Jesus operou tantos milagres na sua vida, mas você tem sido indiferente a Ele. Pense nisso. Pense. Pense, por favor, pense, mas pense. Pense com o objetivo de mudar a sua vida. Pense nisso. Às vezes Jesus ele não recebe o primeiro lugar nas nossas vidas. Às vezes a nossa vontade prevalece sobre a vontade dele. Às vezes os nossos desejos prevalecem sobre os desejos dele. Isso não é cristianismo. Isso é qualquer coisa, mas não é cristianismo. Não é. Vira para o teu irmão e diga para ele assim, ó: a vontade de Deus deve prevalecer sobre a tua vontade. Quando a gente olha para João capítulo 1, de 35 a 42, a gente vai descobrir que esse texto é a primeira chamada que Jesus faz para Pedro. Presta atenção, por favor. Essa é a primeira chamada. Primeira chamada. Jesus ele chama Pedro para ser, sabe, aquele crente para cuidar do carro da igreja, do louvor da igreja, do ministério de casais. Ele faz isso, chama Pedro. Pedro, vem me seguir. Só que Pedro, ele não vai. Só que Pedro, ele não caminha com Jesus. Pedro, ele coloca outras prioridades acima de Jesus. Isso é forte, gente. Por isso que eu estou falando desse jeito, tranquilo com vocês. Presta atenção. Ele coloca: minha pescaria vem primeiro, meu negócio vem primeiro, meu carro vem primeiro, meu trabalho vem primeiro, minha empresa vem primeiro, o meu sonho vem primeiro. E ele coloca outras coisas. Ele coloca. Como é que eu sei disso? Isso é um estudo muito profundo que a gente faz sobre discipulado. Entende? Quando a gente pega os sinóticos, vocês sabem que, Mateus, Marcos, Lucas são chamados evangelhos sinóticos. São parecidos. João, o evangelho de João, ele é diferente dos sinóticos. O evangelho de João pega e ele coloca para nós, ele mostra para nós, olha só que coisa interessante, 3 Páscoas. Os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles só mostram uma Páscoa, que é a última Páscoa, onde Jesus vai ser crucificado. João, ele mostra as 3, a história de João. Por isso que o livro de João, ele é o mais recente. Ele foi escrito depois. Por quê? Porque João olhou Marcos, que vem primeiro que Mateus, e olha Lucas. Aí ele olha e ele diz: está faltando algumas coisas aqui. E aí a gente vai fechar. E aí, queridos, se você olhar os sinóticos, você vai descobrir que só tem uma Páscoa, que é a Páscoa da crucificação. E quando você olha
o livro de João, você vai ver primeira Páscoa, segunda Páscoa e terceira Páscoa, porque o ministério de Jesus, ele foi de quantos anos? 3 anos. Entende? Só para você anotar aí se você quiser. Primeira Páscoa está em João capítulo 2, versos 13. Só para você anotar aí se você quiser. Segunda Páscoa está em João 6, versos 4. E a terceira Páscoa, a Páscoa da crucificação, está em João 12, 1. Aonde Jesus está em João 12, 1? Em Betânia. Casa de quem? De Simão leproso, Lázaro e as irmãs. Então João, ele dá 3 Páscoas. E os sinóticos, eles dão uma Páscoa só. Interessante, não é isso? Então, queridos, Pedro, ele já conhecia Jesus há 2 anos. Mas ele colocou outras coisas acima. Ele colocou outras coisas acima. Será que isso não tem acontecido com você? Eu lembro que alguns irmãos, eles foram fazer faculdade. Eu lembro disso. E eu não tenho nada contra isso. Façam mesmo, se preparem mesmo. Mas alguns foram fazer faculdade. E no meio da faculdade eles se perderam. Os caras que eram tremendos, as mulheres que eram tremendas se perderam. Não, agora eu fiz graduação, vou querer fazer uma pós. Fiz uma pós, vou querer fazer não sei o quê. Se perderam. Perderam o amor. Perderam a paixão. Pedro colocou outras coisas no lugar. E será que isso não tem acontecido com você? Presta atenção, por favor. Será que isso não tem acontecido com você? E eu não estou falando só de faculdade, eu estou falando de outras coisas. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, né? Eu não posso agora. Mas será que isso é o certo? Será que essas coisas vão levar você para o céu? Te pergunto. Então Pedro, ele conhecia Jesus. Mas ele não foi fiel a Jesus. E agora, irmãos? E agora? Você conhece Jesus? Mas a pergunta é esta: você tem sido fiel a Jesus? Essa é. A gente precisa observar. Ele conhecia. Ele conhecia. Ele conhecia. Eu quero te fazer uma pergunta. Há quanto tempo você ouve falar de Jesus, mas você continua indiferente? Há quanto tempo você vem na igreja, mas você não tomou um posicionamento, você não fez um posicionamento de verdade ao lado dele? Há quanto tempo? Então o que você precisa? Você precisa de um milagre, não de prosperidade, não para você enriquecer, mas você precisa do grande milagre, do maior dos milagres, o milagre da sua salvação. Entende? Queridos, eu conheci um homem, preste atenção. Eu conheci um homem que ele se converteu aos 54 anos. E era a coisa mais linda olhar para aquele homem, seu Hélio. Era a coisa mais linda. Seu Hélio participava da reunião que a gente tinha na igreja de manhã, cedinho. Seu Hélio participava do encontro das mulheres. Seu Hélio participava do encontro das crianças. Seu Hélio participava do encontro de jovens. 54 anos, já vou. Por quê? Porque quando ele se converteu, ele entregou a vida dele por completo nas mãos do Senhor Jesus. Entende? Às vezes, meus irmãos, a gente está
analisando por demais a palavra de Deus. E Pedro, ele faz isso. Pedro, ele está indiferente. E quem está ao lado de Pedro, eu já te perguntei, é Jesus, irmãos. É Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, estar ali ao lado dele, mas ele está indiferente. Será que isso não tem acontecido com você? Será que você às vezes vem à igreja por um desencargo de consciência, mas vai voltar para casa e continuar do mesmo modo, do mesmo jeito? E tem mais um ensinamento que eu aprendo aqui, nesse texto de Lucas 5. Volta lá comigo. Pedro, não obstante conhecer Jesus, olha como isso é forte. Pedro, não obstante conhecer Jesus, há quantos anos, igreja? 2 anos. Pedro estava resistente a se comprometer com Jesus. Gente, isso é forte demais. Pedro estava resistente a se comprometer. Você quer aprender um ouro aqui agora? Você quer aprender? Irmão, no dia em que você entregar a sua vida de fato e de verdade nas mãos de Jesus, entregue tudo. Sem reservas. Sem reservas. Entregue tudo nas mãos dele. Você me ouviu? Sem reservas. Sem reservas, irmão. Sem reservas. Entregue tudo nas mãos dele. Vocês sabem que você sabe quem é que será o maior beneficiado com isto? É você. Entregue sem reservas. Tudo nas mãos dele, sem mentiras, sem enganos, sabe? Encare os seus problemas de fato e de verdade de frente, sem mentiras, entregue tudo. Senão, irmão, 2 anos pode se tornar 10, 10 pode se tornar 20, 20 pode se tornar 30. Então, entregue sem reservas. Ok? Pedro estava resistente a Jesus. Versos 4 e 5 mostram isso para nós. Pedro, ele estava resistente. Sabe, a gente precisa, irmãos, entregar toda a nossa vida nas mãos de Jesus. E quantas vezes nós somos resistentes a essa ideia de mudanças? A gente erra da mesma forma, a gente faz isso do mesmo jeito, a gente faz do mesmo. Observe isso na sua vida, irmão. Observe. A gente erra das mesmas formas. Sabe qual o nome disso? É resistência ao Espírito Santo. Vocês sabem, em Atos 7, Estevão diz isto. Ele diz assim: até quando vocês vão ter o coração duro? Até quando vocês vão resistir ao Espírito Santo? Irmãos, qual é a verdade aqui? Nós podemos resistir à vontade de Deus. Amém? Nós podemos. Deus diz, é assim que eu quero. A gente diz, não, eu quero assim. A gente age igual aquele profeta lá de Juízes, Balaão. Deus diz para Balaão: você não vai chegar lá. Você até pode ir, mas chegando lá você vai falar o que eu quero. Balaão faz o contrário. Vamos pensar nisso. Então Pedro, ele está resistente à ideia de uma mudança. Ele está resistente. Mas se a gente observar, olha aí, irmãos, verso 5. Ele diz para Jesus assim: mestre. Não é isso que ele fala? Mestre. Mestre é aquele que detém autoridade para ensinar. Mas de que adianta Jesus ter autoridade para ensinar se eu não quero escutar? Hein?
Ele diz mestre. Sabe quem disse mestre para Jesus? O jovem rico. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nicodemos. Bom mestre, que farei? O que farei? Você entende? Às vezes, meus irmãos, a gente até chama Jesus de nosso mestre, mas na verdade Ele não tem autoridade para mandar. Ele não tem autoridade para mandar no nosso dinheiro. Ele não tem autoridade para mandar no nosso tempo. Ele não tem autoridade para mandar na nossa dedicação. Ele não tem autoridade para mandar na nossa vida de oração. Ele não tem autoridade para mandar em nada. Então, que tipo de mestre é este? Se não pode efetuar uma mudança em nossas vidas, não é mestre. Me perdoe aqui, irmãos, mas é um qualquer. Você está entendendo? Tem mais. Ele resiste. Ele resiste. Ele resiste. Será que você não está resistindo ao Senhor? Será que você não tem resistido ao Senhor, à fidelidade que a irmã falou aqui? Será que você não está resistindo a algumas coisas que estão tão claras na sua mente, mas você está resistindo? Versos 8. Pedro chama Jesus de quê? De Senhor. De mestre para Senhor. Senhor é dono. Senhor é o Kyrios. É aquele que detém a igreja cristã. Ela foi perseguida porque os romanos queriam que os cristãos adorassem César como Senhor, mas antes importa obedecer a Deus do que os homens. Eles diziam: César não é Senhor, mas Senhor é Jesus Cristo de Nazaré. É assim que é a vida cristã. Você está pronto para entregar tudo nas mãos desse Senhor? Senhor significa aquele que governa a minha vida. Aquele que governa. Pergunto para a igreja, e eu já estou terminando aqui. Jesus tem sido seu Senhor? Jesus tem sido seu dono? Qual é a vontade que prevalece? A sua, a dele? Essas perguntas eu me faço, meus irmãos, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu tenho que colocar a minha vida nas mãos dele para não fazer a minha vontade, fazer a vontade dele. E você? E você? Será que ele governa de verdade? Será que a vontade dele está prevalecendo sobre a sua? Presta atenção. Hoje, Jesus ele te trouxe aqui. Você foi escolhido para estar aqui. Porque ele quer mudar algumas coisas em sua vida. Ele quer mudar. Você está satisfeito com a sua vida cristã? Ele quer mudar. Ele quer mudar. É interessante, queridos. Olha que coisa linda. Versos 8, Jesus, Pedro, ele prostra-se aos pés de Jesus, reconhecendo que Jesus tem poder sobre a vida dele. E você? Ele se prostra, ele chama Jesus de Senhor, e ele reconhece que Jesus tem poder sobre a vida dele. E você? E você?
E outra pergunta: o seu religiosismo, ele te leva ao céu? De verdade, de verdade, de verdade. Aí a gente chega ao versos 11. Olha que lindo, gente. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Deixando tudo. Você sabe o que significa tudo? É tudo. Tudo. Tem que abrir mão de muitas coisas. Tem que renunciar a muitas coisas. Mas faça isto. Sabe por quê? Porque Pedro, hoje, ele está no céu. E você amanhã estará onde? Hein? Ó filho meu, te mostrarei as estrelas no céu.